Capítulo 3 – A Ética Universal. Depois de termos resolvido, no capítulo precedente, alguns problemas colaterais para esclarecer as dúvidas e responder às perguntas que vão surgindo ao longo do caminho, voltamos agora ao assunto central deste volume, cujo objetivo principal não é nos fornecer uma orientação geral com uma visão de conjunto de todo o ciclo involutivo-evolutivo, trabalho já realizado nos livros Deus e Universo e O Sistema, mas sim focalizar mais de perto o processo de recuperação, que se chama evolução. Entramos cada vez mais no terreno das consequências e aplicações práticas das teorias, encarando sempre mais de perto os problemas de nossa vida, dentre os quais o mais importante é o da nossa salvação. O nosso universo representa o fato consumado da revolta, apresentando-se a nós imerso nas suas consequências. A primeira e maior consequência foi a cisão da unidade do sistema no dualismo sistema e antissistema. Esse dualismo, que constitui o esquema fundamental do universo em que vivemos, apoia-se sobre duas posições básicas: a positividade e a negatividade. Juntamente com todas as qualidades que a acompanham, a negatividade apareceu como produto da revolta, porquanto, na obediência dentro do sistema, nada mais pode haver senão positividade. A desobediência gerou aquilo que a Bíblia representa com a imagem da expulsão de Adão e Eva do paraíso, ruptura da qual nasceram todos os males e dores. Se acima de tudo ficou inatingível e inalterado o monismo de Deus, que abrange tudo, incluindo o antissistema, o nosso universo representa, dentro desse monismo, a cisão dualista. E enquanto esse estado, que representa uma verdadeira condição patológica do ser, não tiver sido saneado pelo processo inverso, realizado pela evolução, todos os seres terão que viver nesta forma de existência despedaçada pela queda. A revolta gerou o caminho do afastamento, expresso pela linha verde da figura, com a posição emborcada da negatividade. A evolução, percorrendo a linha vermelha da positividade em obediência à lei, reconstrói tudo até atingir a plena reintegração na perfeição do sistema. Este volume foi intitulado Queda e Salvação porque analisa esses dois momentos ou processos inversos, nos quais o ciclo se cumpre e o dualismo se completa, fundindo-se na unidade, que abraça num mesmo movimento tanto o primeiro processo de separação para longe do sistema, como o segundo, de reunificação no sistema. Que significado pode ter a salvação, senão a destruição do dualismo e a reconstrução de tudo na unidade? A função da evolução é exatamente eliminar a negatividade do antissistema e restaurar tudo na positividade do sistema. Eis então que o problema nos aparece como uma situação de conflito, na qual lutam duas forças contrárias, que pelejam para sobrepujar e vencer uma a outra. A análise do contraste entre esses dois impulsos, o da negatividade e o da positividade,
nos permitirá equacionar e resolver vários problemas que se referem à nossa conduta e posição na vida. O impulso da negatividade é devido à vontade da criatura, que gerou o processo da queda. O impulso oposto da positividade é devido à vontade de Deus, que por meio da evolução gera o processo de salvação. No primeiro caso, tudo é devido ao erro cometido pela vontade do ser. No segundo caso, verifica-se a correção desse erro, realizada pela vontade de Deus. O nosso mundo apresenta-se a nós como um campo de luta, no qual se chocam esses dois impulsos, gerados por duas fontes rivais. De um lado, a criatura rebelde e pecadora. Do outro lado, Deus, que retifica e redime tudo. Lá onde vence a desobediência, tudo acaba na destruição. Porém, o ser, caso renuncie à sua vontade de revoltado, aceitando a vontade de Deus, poderá encontrar a salvação. Vimos que, embora respeitando a vontade do ser, Deus o impulsiona para a subida, que é o caminho da salvação. Mas o ser quer a sua própria vontade e não a de Deus. Não há dúvida que a evolução está orientada e dirigida por Deus para a sua última finalidade, que é a salvação. O desenvolvimento desse processo é representado pelo desenrolar dessa luta entre aquelas duas vontades opostas, a rebeldia da criatura e a lei de Deus. A primeira quer a queda no antissistema, a segunda quer a salvação no sistema. Eis os dois termos de nosso assunto atual. Do choque entre esses dois impulsos nascerão várias posições de luta, problemas e soluções que iremos observando. Estes conceitos nos explicam a razão pela qual as leis civis e religiosas pressupõem como ponto de partida que o homem seja um rebelde e que a tarefa delas é subjugá-lo, atitude com a qual elas nos revelam essa luta entre as duas vontades opostas. Parece que a primeira função do legislador é, antes de tudo, reprimir e domar, proibindo o que o homem desejaria espontaneamente fazer, como se o instinto natural dele fosse unicamente ser mau. Os mandamentos de Moisés são uma lista das culpas humanas, onde se presume que o ser tenha muita vontade de cometer aquelas faltas, as quais Deus ordena que não sejam consumadas, porque são proibidas. Ninguém se questiona a razão pela qual a voz de Deus se manifestou nesta forma de imperativo negativo. Mas isso se explica, porquanto a lei representa a positividade de Deus, que se dirige à destruição da negatividade na qual a criatura, com a revolta, mergulhou. Eis o que a ética das religiões busca corrigir e por que ela assumiu a forma de condenação. Está claro que a lei segue o princípio do dualismo e encara o problema como nós o encaramos. A lei representa a positividade, que impõe a luta contra a negatividade para destruí-la. A história do mundo baseia-se no dualismo. Trata-se da história do progresso, da evolução, da luta entre sistema e antissistema. Observemos como falou Deus nos 10 Mandamentos. A primeira frase é:
eu sou, a afirmação absoluta, que testemunha a completa positividade. Esse é o terreno de Deus e do sistema, o ponto de partida da lei. Quando Deus fala de si, tudo é afirmativo. Porém, tão logo ele se dirige ao homem, começa a série de negações que se repetem a cada passo. Abre aspas. Não terás, não farás, não tomarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, não cobiçarás, etc. Fecha aspas. O terreno do homem é o terreno da negatividade no antissistema. Prontamente se delineia a luta, porque assim como a afirmação do sistema é a negação do antissistema, a afirmação do antissistema é a negação do sistema. A primeira coisa que Deus tem que fazer na formulação da sua lei para vencer o antissistema é a afirmação do sistema contra a revolta do homem, que pertence ao antissistema. A estrutura das leis divinas e humanas nos faz pensar que, por sua natureza, o homem seja mau, como se ele tivesse nascido pecador e assumisse, por regra, uma conduta errada. A tarefa da lei, impondo com sua ética uma conduta correta, é corrigir essa criatura má, cuja existência, se não admitirmos a revolta e a queda, não poderíamos absolutamente aceitar que tenha saído das mãos de Deus. Seria como se disséssemos que Deus, arrependido pelo seu erro, procura agora remediá-lo, retificando tudo com a sua lei. Este seria o significado da ética e da lei se não aceitássemos a teoria da queda, pela qual o mal, que mancha o ser e satura o mundo, foi devido à desobediência da criatura e não obra direta de Deus. Se a causa de tudo isto estivesse em Deus, então ele, para remediar o seu mal feito, teria condenado ao trabalho duro da evolução a criatura inocente, injustamente julgada responsável e, por isso, forçada a pagar à sua custa. Da mesma forma, Cristo, em vez de redimir o homem, deveria ter redimido Deus, que com o seu erro gerou tanto mal. É verdade que o homem é mau e que a lei está aí para corrigi-lo. Mas, se o homem é mau, é porque ele quis cair no antissistema e não porque Deus o criou mal. De Deus não pode sair o mal. E se o homem não é mau pela maldade de querer ser assim, mas sim pela ignorância decorrente de sua involução, então esse estado de negatividade tem que ser consequência da queda e, por isso, representa uma responsabilidade. A revolta foi um desvio da posição correta. Esse foi o primeiro e o maior erro, que gerou todo o processo da queda. Mas veremos agora que ao longo do caminho da evolução, o ser pode voltar a realizar o seu impulso de desobediência, afastando-se da lei e gerando outras quedas, semelhantes, porém menores, sempre acompanhadas da respectiva recuperação. Porém, agora, a queda não é mais representada pela linha verde XY, que sai do sistema para o antissistema, e o caminho de volta não é mais representado pela linha vermelha YX, que leva tudo novamente do antissistema para o sistema. Em vez disso, o desvio é representado na figura por deslocamentos laterais, que se afastam da linha central vermelha da lei.
Para confirmar o que já foi por nós sustentado, estudaremos nas próximas páginas esses casos menores, constituídos pelos acontecimentos de nossa vida comum, nos quais vigoram os mesmos princípios gerais da queda e da salvação. O conceito é sempre o mesmo, retornando em todos os momentos e pontos, porque constitui o problema central de nosso universo. Trata-se do erro que nos levou à negatividade e da sua correção, que nos conduzirá de volta à positividade. Assim como a vontade de Deus é que tudo que decaiu no antissistema deve ser reconduzido salvo para ele no sistema, a vontade da lei, representada pela linha vermelha, também é que todo ser que se afasta devido ao erro seja reconduzido a ela. Eis então que a nossa figura, utilizando o caso maior da queda e salvação, nos mostra como se realiza e como se corrige depois a repetição de todos os outros casos de desvios menores, que podem acontecer a toda hora e a cada altura na escala evolutiva ao longo do caminho. Esse processo é realizado do mesmo modo que o caso maior. Teremos então, em vez da linha XYYX, outra linha que se desenvolve lateralmente à linha vermelha da lei, com igual movimento de ida e volta, de erro e correção, de doença e saneamento, de afastamento e recuperação. O ciclo involução-evolução, nesses casos menores, repete-se segundo o mesmo modelo da grande queda, pelo qual as duas forças opostas têm que se equilibrar: o impulso do ser para a desordem e, como correção, o impulso da lei para a ordem. Temos, neste caso, uma linha verde que expressa o afastamento para a negatividade e uma linha vermelha que expressa a aproximação de volta para a positividade, tal como temos a linha da queda, gerada pela vontade da criatura, e a linha da salvação, gerada pela vontade da lei. Tudo se desenvolve com o mesmo método da retificação do erro, de correção da desordem, que é reconstituída na ordem. Contra a vontade do ser destruidora, levanta-se sempre a vontade de Deus, reconstrutora, que trata e cura toda doença. Assim como o ponto de referência no caso da grande queda é o sistema, o ponto de referência nestes casos menores laterais é a lei. Da mesma forma, o ponto de partida e de chegada, que era antes o sistema, agora é a lei. No caso menor, também há um ciclo completo de ida e volta, um processo dividido em duas partes inversas e complementares, que em forma dualista constituem uma unidade. Tal como o ponto de referência no fenômeno da grande queda é o sistema, em função do qual tudo se movimenta, o ponto de referência no fenômeno desses afastamentos parciais, em função do qual tudo se movimenta, é a lei, expressa pela linha vermelha YX. Podemos agora compreender o seu significado. Marcando o caminho da evolução, essa linha representa a norma a ser seguida para se atingir a salvação. Ela expressa, então, o princípio da ética, da norma de conduta correta. Afastar-se dela significa erro e culpa,
sendo necessário depois voltar para recuperar o que foi perdido, trabalho que não pode ser realizado senão com o esforço do ser, como dever, penitência e sofrimento. Assim, pelo fato de se tratar de um trabalho de reconstrução, isso tem que ser realizado pelo próprio ser que, em sentido oposto, fez a obra de destruição. Tudo ocorre desse modo porque o nosso universo, apesar de estar decaído na desordem devido à revolta, continua sendo sempre regido pela ordem de Deus, que impõe um princípio de equilíbrio pelo qual não são possíveis afastamentos definitivos e gerais, com resultados permanentes, mas somente deslocamentos temporários e locais, prontamente corrigidos, contrabalançados e restituídos ao equilíbrio de origem. Somente desordens parciais que têm sempre de acabar, finalmente, sendo reconduzidas à ordem geral. Podemos ver assim, neste caso, o dualismo equilibrado nos seus dois momentos opostos, tornando possível até mesmo calcular a cada momento a posição de débito ou crédito na qual o ser se encontra a respeito da lei, que, sendo o ponto de referência universal, estabelece os valores e as normas da vida. Eis como pode despontar a ideia de uma regra de vida ou norma de conduta baseada sobre princípios que mergulham as suas raízes na própria estrutura do universo. Começamos então, desde já, a vislumbrar a possibilidade, como veremos neste volume, de estabelecer uma ética positiva e racional, poderíamos dizer científica, independente da fé e das religiões, obrigatória porque demonstrada. Uma ética exata, suscetível de cálculo, cujos valores podem ser medidos, contendo assim qualidades que as éticas em vigor estão bem longe de possuir. Poderemos, deste modo, atingir um conceito de ética de uma vastidão até agora desconhecida. A presente ética humana, dada pelo tipo fundamental ao qual se podem reduzir as várias éticas das religiões atualmente em vigor na Terra, não é universal, mas sim particular a esta humanidade e relativa ao nível de evolução por ela atingido. Tal como acontece com todas as verdades que o homem consegue possuir, trata-se de uma ética relativa e em evolução, na qual o homem conhece somente uma aproximação do seu ponto final, a perfeição do sistema. No entanto, as transformações evolutivas dessa ética nos dizem que ela é progressiva, transformando-se ao longo de sua trajetória numa ética universal, que abrange e disciplina não somente uma posição relativa do ser ao longo do caminho da evolução, mas também todas as suas posições possíveis. Essa ética universal, abraçando todas as restritas éticas relativas atravessadas pelo ser na sua ascese para o sistema, é a ética que estudamos neste volume. Ela está acima das éticas particulares e transitórias de nosso mundo. Essa ética universal é a lei. Desse modo, é possível estudá-la e descobrir, assim, os princípios universais que sintetizam as normas pelas quais, em todos os níveis de evolução e proporcionadas a cada um deles, o ser é dirigido. A chave para compreendê-las todas é não ficarmos fechados em nenhuma posição particular,
porque assim, ao invés de conceber cada uma como completa e definitiva em si mesma, passaremos a reconhecê-las como expressões de uma ética progressiva em evolução, vendo-as não mais isoladas, mas sim no seu conjunto, todas unidas numa corrente, como momentos sucessivos da mesma ética universal. Cada uma dessas éticas relativas, como por exemplo a ética humana atual, contém as normas de vida adaptadas para fazer o ser evoluir em relação ao nível em que ele se encontra ao longo do caminho evolutivo e assim levá-lo a superar aquele plano e entrar em outro mais adiantado. Portanto, a ética do homem de hoje não é igual àquela de ontem, nem será a mesma de amanhã. O homem atual julga como crime aquilo que o selvagem do passado julgava lícito e normal. Do mesmo modo, o homem mais civilizado do futuro julgará como crime muitos atos que o homem atual julga lícitos e normais. Cada período de evolução possui o seu dado tipo de ética, a qual vai se transformando e, com o progresso, tem que ser continuamente superada. Tudo está proporcionado ao grau de sensibilização e inteligência atingido. Vai sendo construído assim o sentido moral, que é fruto de duras e longuíssimas experiências. Logicamente, as regras diferem em proporção ao grau atingido, encontrando-se escalonadas nos vários níveis conforme o trabalho a ser realizado, que é dirigido por elas. Em todos os planos de existência, o ser fica sempre enquadrado num jogo de princípios e forças proporcional ao trabalho que a lei o submete para fazê-lo atingir um determinado escopo, no sentido de percorrer o trecho do caminho evolutivo pertinente a ele naquele dado momento. Tudo isso é lógico, porque se o princípio do relativo em evolução é a base de nosso universo, então tudo, portanto também a ética, tem fatalmente que acompanhar o movimento desse transformismo universal. Se a ética universal da lei representa a linha central ou tronco das normas que dirigem o ser na realização da sua evolução, esse tronco, na prática, vai se ramificando sempre mais à medida que nos aproximamos do caso particular. Vemos então que o ser não se movimenta livremente como geralmente se acredita, mas permanece enclausurado numa rede de princípios menores. Contando sobretudo com a sua força e astúcia, o homem acredita ser livre para realizar à vontade tudo o que deseja. Assim, ele nem ao menos imagina que vive enredado dentro de uma gaiola de regras, onde nenhum de seus movimentos pode ser realizado senão em função de muitas outras forças em ação. Não sabe que está continuamente submetido a normas, as quais, estabelecendo paredes invisíveis mas férreas, agem no sentido de canalizar cada atividade livremente na direção de finalidades pré-estabelecidas. Com a revolta, o ser pensou que poderia emborcar o sistema e fazer de si mesmo o chefe, substituindo a ordem da lei pela desordem representada por uma lei sua. Mas não conseguiu emborcar senão a si mesmo dentro do sistema, que permaneceu íntegro e soberano. Desse modo, apesar da tentativa de revolução,
as fundamentais leis de equilíbrio do sistema continuaram a vigorar e a dominar tudo, inclusive o antissistema. Essas regras representam barreiras intransponíveis, as quais o ser tem que levar em conta, porquanto não pode evitar suas respectivas reações todas as vezes que não as respeitar, chocando-se contra elas. A consequência de tudo isto é que o homem, embora acredite ser poderoso, porque sabe vencer com a força ou a astúcia, não faz de fato outra coisa senão contrair dívidas perante os equilíbrios da lei, para depois ter que pagar, reconstituindo-os à sua custa. Isso não quer dizer que o ser, embora enclausurado dentro desta rede de regras, não seja livre. Ele é livre, mas somente naquele espaço deixado disponível pela lei, dentro do qual é possível o ser realizar sua oscilação entre o caminho certo e o errado, condição necessária para que ele realize o trabalho de experimentação, a fim de aprender e assim evoluir. Fora desses limites, vigora o determinismo absoluto e o indivíduo não tem poder algum. A sua vontade de revolta pode alterar somente a si mesmo e não a obra de Deus, que está acima de qualquer revolta e tentativa de emborcamento. O ser rebelde, com toda a sua revolta e as respectivas consequências, está contido dentro da ordem do sistema e não pode de maneira alguma sobrepujar os limites pré-estabelecidos pela lei. A revolta foi como uma rebelião de peixes contra o rio onde vivem, de dentro do qual eles não podem sair de maneira alguma, pois a sua liberdade não chega até lá. E aconteça o que acontecer dentro do rio, nada ultrapassa seus limites e tudo permanece inatingível e inalterado dentro da ordem de Deus. A lei da luta pela vida e da seleção do mais forte, que vigora em nosso mundo, é apenas uma lei transitória para aprender uma determinada lição. Desse modo, além desta pequena liberdade que chamamos de livre-arbítrio e que nos parece absoluta, há uma lei de ordem da qual ninguém pode sair. Quanto mais queremos ser fortes para nos rebelar, tanto mais ela nos constrangerá a regressar à sua ordem. Isso não significa que ela reaja ativamente. A resistência da lei, tal como a rocha que se mantém na posição que se encontra, é passiva e ninguém consegue deslocá-la. Quando os peixes rebeldes buscam sair do rio para espalhar a sua revolta, eles não são repelidos por ninguém, mas tão somente pelo choque automático que recebem de volta ao se lançarem contra as paredes, batendo nelas com a cabeça. É o que chamamos de reação da lei. A lição que o homem tem que aprender é que existem limites, dentro dos quais cada movimento do universo, inclusive o caos da revolta, está canalizado, não sendo possível, portanto, ninguém sair da ordem, e se alguém tentar, baterá a cabeça contra as duras paredes da lei e ficará preso nas dolorosas consequências do seu erro, até que, através de sua evolução, esteja retificado na posição correta. Esse é o problema fundamental da vida. Esse é o nosso presente assunto. Num mundo onde se acredita na liberdade indisciplinada,
na qual tudo é lícito, bastando que seja sustentado pela força, é necessário mostrar quantos sofrimentos custa ao homem o erro tremendo de violar os princípios da lei. Esse é o nosso trabalho, no qual também estudamos a medida do esforço necessário para reconstituir os equilíbrios destruídos e reintegrar na ordem a desordem gerada pela liberdade indisciplinada. Como se vê, estamos nos antípodas da concepção normal do mundo, que obedece mais aos instintos primitivos do que a um verdadeiro conhecimento racional e exatamente demonstrado do fenômeno da conduta humana. Eis, em última análise, a liberdade que o ser possui. Ele se move como um avião livre no ar. Mas nessa sua liberdade, o avião está fechado dentro de uma estrutura de forças que dominam todos os seus movimentos, submetido a um emaranhado de leis que exigem obediência completa. Caso contrário ao primeiro erro, o avião cai e tudo fracassa. Vemos que todas as atividades humanas demandam uma disciplina tanto maior quanto mais vastas e importantes elas se tornam, condição resultante da necessidade de retificar a desordem na ordem, o caos no estado orgânico, os métodos do antissistema nos métodos do sistema, a fim de corrigir a revolta com os princípios da lei. No terreno da ética e das normas de sua conduta, o comportamento do homem atual é parecido àquele de quem, pelo fato de possuir um automóvel mais poderoso e ser mais hábil, valendo-se, portanto, apenas do direito da força e da astúcia, acredita estar autorizado a correr à vontade, sem qualquer regra, numa pista repleta de carros, desrespeitando toda a disciplina do trânsito. Todos pensam horrorizados nas consequências desse método de dirigir. Fala-se, inclusive, que a perda de vidas nos acidentes rodoviários é maior do que nas guerras. Contudo, esse é o método que prevalece na conduta humana. No terreno do trânsito, o homem chegou a compreender a necessidade de uma disciplina, sendo levado a essa conclusão pelos sofrimentos resultantes da sua ignorância. Quantas dores teremos de sofrer ainda como consequência dos nossos erros para compreender que, se não quisermos continuar sempre pagando, é indispensável seguirmos uma disciplina igual também no campo da ética, que dirige a nossa conduta. Tudo, com o progresso, passa do estado de desordem ao de ordem. Assim, a lei vai sempre mais se revelando e se manifestando em nosso mundo, transformando-o cada vez mais no estado orgânico do sistema. Então, o que de fato encontramos, acima de tudo e regulando tudo, é a ordem soberana de Deus, da qual nada pode escapar. Contida e fechada dentro das paredes invisíveis dessa ordem está a desordem da revolta, que quer estabelecer como princípio dominante o caos do antissistema. É verdade que a desordem é somente um episódio dentro da ordem, constituindo apenas uma sua variante excepcional e transitória, que nunca conseguirá se fixar em forma definitiva, porque não pode existir senão como vir a ser ou transformismo dirigido para a ordem da lei, que é o seu ponto de chegada. No entanto, isso não impede que ela constitua uma vontade contrária no seio da ordem,
o que torna possível, no estado representado pelo nosso universo atual, o nascimento de um choque entre as duas vontades opostas. Eis então como o nosso mundo se tornou um terreno de luta entre dois impulsos opostos, a vontade da criatura e a vontade do Criador. Dualismo não significa apenas cisão em duas partes, mas também oposição entre elas, uma contra a outra, porque com a revolta, o ser, ao invés de se coordenar no seio do sistema em obediência à lei, quis se erguer como princípio autônomo independente. Logicamente, sendo Deus o mais forte, então quem terá finalmente de se dobrar, vencido em obediência, apesar da cega tentativa de revolta para se substituir a ele, não será Deus perante a criatura, como ela acreditou ser possível, mas será sim a criatura perante Deus, será o mais fraco perante o mais poderoso. A diferença de valor intrínseco entre as duas fontes que deram origem aos dois impulsos não pode deixar de acompanhá-los até a conclusão do seu caminho. A revolta não tirou nada à supremacia e ao poder de Deus, que permaneceu dono absoluto de tudo. Ela só foi possível porque Deus a permitiu, deixando-o ser livre para realizá-la. Por outro lado, a rebeldia, que o ser enxergou como prova da sua força, constituiu, de fato, somente a sua fraqueza, porque no choque entre as duas vontades, quem vencerá será Deus com a sua lei, e não a criatura, que a quis violar. No fim, não será o ser rebelde que conseguirá construir um antissistema, mas será o sistema que reabsorverá o antissistema e toda a revolta. Tudo isso, porém, não pode anular o fato de que a revolta se realizou, continua existindo e pode se repetir em casos menores, como iremos observar agora. O ser possui uma amplitude de liberdade que permite a ele se afastar da linha da lei, violando as normas da conduta certa. Veremos, no entanto, que ocorre uma verdadeira maravilha, pois, independente do que o ser faça, a lei permanece inviolável e ele, mais cedo ou mais tarde, tem que voltar para a sua ordem. O estudo de nossa figura nos mostrará como se desenvolve a luta entre essas duas vontades e como a cada impulso e movimento do ser, no sentido do afastamento da linha da lei, corresponde um proporcional impulso e movimento de correção no sentido de aproximação e retorno a ela. A consequência necessária é que, assim como não foi possível o ser alcançar a construção definitiva do antissistema, também não é possível ele se afastar definitivamente da linha da lei, do caminho que o leva à sua própria salvação. O resultado final é que o rebelde não vai conseguir se aniquilar com a sua loucura. E essa é a vitória de Deus, o bem da criatura, reintegrada na perfeição e felicidade do sistema. Eis aí a verdadeira vantagem para os dois da vitória do mais poderoso, Deus. Essa é a razão que torna saudável e justo aquele impulso da lei para trazer tudo de volta a ela, com outra conduta, enquadrado na sua ordem. Pelo fato de estarmos dentro do dualismo, tudo está cindido em dois termos opostos,
condição que torna inevitável a luta. Encontrando-se em todos os momentos e lugares, a luta é universal, porque a estrutura de nosso universo, originado com a revolta, baseia-se na oposição e contraste entre positividade e negatividade, segundo o princípio de contradição. É por isso que a ética tomou a forma dualística dada pelo erro e sua correção. Até as suas últimas consequências, tudo é o resultado da primeira revolta, da qual se conservam os caracteres fundamentais. Eis porque a luta de todos contra todos é o motivo dominante de nossa vida. Dada a exigência lógica e absoluta que Deus seja unidade, não seria possível, sem a revolta, explicar o fato inegável dessa contraposição dualista. Entre as duas partes, não há outra ponte que possa ter estabelecido uma passagem a não ser um desvio capaz de realizar o emborcamento. Não foi por sua própria vontade que o ser quis se separar? Eis então a separação desejada no dualismo e na luta, cuja existência comprova a revolta. Não haveria outra forma para se explicar, sem a revolta, como poderia ter nascido o estado de luta no dualismo, nem se compreenderia a razão pela qual um Deus unitário teria escolhido essa técnica separatista de oposição entre contrários, quando seu princípio fundamental é de unidade. Somente assim é possível explicar e justificar o fato da existência da lei, que é regra de vida, e ao lado dela, do impulso da desobediência. Não é essa a história de cada ato nosso e da nossa vida? Temos sempre de um lado o legislador e a ética querendo se impor à força, e do outro lado o instinto humano da revolta. Não é verdade que, apesar de sabermos como deveríamos agir, acabamos fazendo o contrário? A lei que representa a ordem do sistema está sempre presente. Mas parece que essa afirmação solene dos nossos deveres esteja aí só para ser renegada nos fatos a cada passo. A lei é sempre a pedra angular do edifício da vida, mas só para nós batermos a cabeça contra ela em choques contínuos. O que tende a prevalecer em tudo não é a ordem do sistema, mas a desordem do antissistema. Tudo isso é verdade tanto mais evidente quanto mais nos aproximamos do antissistema e nos afastamos do sistema, descendo involutivamente. Prevalece então sempre mais o princípio divisionista, e a luta se torna cada vez mais feroz. Verifica-se o contrário, porém, quando subimos evolutivamente e nos aproximamos do sistema, que representa o princípio unitário, até a luta desaparecer completamente na harmonia universal. Se o sistema da luta domina em nosso universo, ele não existe no sistema. Tendo sido gerado pela separação, ele desaparecerá com o regresso ao ponto de partida. A primeira e maior luta foi entre a criatura rebelde e Deus. No estudo da ética, veremos voltar a cada passo esse motivo da luta entre a lei, que representa a ética, e o ser que não quer, na sua conduta, seguir suas normas. Verificaremos aparecer sempre o mesmo contraste entre a vontade do ser e a de Deus.
Eles são os centros dos dois impulsos e os dois elementos básicos do problema da ética que enfrentaremos. Não se trata, porém, de um contraste inútil e destrutivo, mas sim útil e construtivo, porque vai se resolvendo sempre mais até desembocar na salvação. Seja o que for que o ser realize, ele tem que voltar à ordem da lei. Na sua posição menor de negatividade, o antissistema rebelde contrapõe-se à posição maior de positividade do impulso do sistema, que por isso tem que vencer, levando tudo à salvação final. Esta é a maravilha do processo da queda, que tem depositada em si a semente da salvação, tornando-a automática e fatal. Estamos observando a técnica desse fenômeno. O nosso universo é caos, mas também é luta para transformar a desordem em ordem, a guerra em paz, as rivalidades em concórdia. Compreende-se e se justifica assim, apesar de ninguém desejá-lo, o triste e inevitável fato da guerra, algo inconciliável com a bondade de Deus e com as regras da moral pregadas pelo homem. O que o homem prega representa o impulso salvador que vem do sistema, e o que ele faz deriva do impulso destruidor que vem do antissistema. Explica-se assim a ferocidade da vitória do mais forte sobre o mais fraco, resultado que não se coaduna com a justiça de Deus. No entanto, por intermédio das rivalidades, realiza-se o progresso, que faz o mais adiantado vencer e vai destruindo sempre mais a ignorância, o mal e a dor. Desse triste pântano desabrocha a esplêndida flor da redenção e da salvação. O impulso para o emborcamento acaba por inverter a si próprio, de tal forma que ele mesmo automaticamente retifica tudo. É para se atingir a paz que existem tantos extermínios de vidas nas guerras. É para se chegar à compreensão que há tantas inimizades. É para se alcançar a felicidade que tão grande mar de sofrimentos tem que ser atravessado. Eis o significado da presença da dor e da luta numa criação que foi obra da bondade de Deus. A luta está destinada a se resolver. O antissistema, essa monstruosidade emborcada, saiu do sistema como um aborto. O câncer não tem direito à vida. A negatividade não pode gerar nada, porque termina na sua própria destruição. O antissistema é uma doença contida no organismo sadio do sistema. Mas o sistema é Deus, um organismo tão forte que não há doença capaz de vencê-lo. Então, não é a doença que destrói o doente, mas é o doente que destrói a doença. O antagonismo existe em posição de inferioridade para quem se rebelou à ordem. Não pode vencer uma batalha quem se coloca em posição invertida, lutando em posição emborcada. Não pode avançar quem se dirige para trás. Nada se pode construir com os métodos destruidores próprios da negatividade. Como pode a revolta alcançar sucesso se ela consiste em se colocar em posição de inferioridade? Quem toma esse caminho sempre trabalha em perda e, desde o início, pelo seu próprio método, está condenado à derrota, que é a dor.
Eis porque, para não ficar derrotado no sofrimento, o rebelde tem que voltar desta condição à obediência. No sistema, tudo é positivo. A negatividade foi um produto que nasceu da revolta para terminar no seu próprio autoaniquilamento. A unidade fundamental original reabsorverá toda a cisão do dualismo. Mas com a revolta, o ser que antes existia numa única posição terá de viver oscilando entre os dois polos opostos, a positividade e a negatividade, até que tudo tenha se saneado. Assim, ele terá de viver oscilando até que tenha, com seu esforço e sofrimento, reabsorvido e neutralizado completamente essa oscilação, reconduzindo a separação do dualismo à unidade. Como é possível encontrar a felicidade na negatividade? É como querer encontrar na morte a plenitude da vida. Como poderia a revolta, com essa estranha lógica, realizar o absurdo? E o homem repete esse erro todas as vezes que se afasta da linha da lei, violando as normas de conduta da ética. É o impulso inicial da rebeldia que o leva novamente a lutar contra Deus. Como é possível, também nesse terreno das menores desobediências, construir destruindo, avançar retrocedendo, adquirir as qualidades do sistema descendo para o antissistema? Conclui-se então que se a função da revolta é emborcar tudo, a sua lógica constitui um absurdo, representado nesse caso pelo fato de procurar a felicidade onde não é possível encontrar senão dor. O princípio é sempre o mesmo. O processo de recuperação é um só. Não se pode sair do inferno do antissistema senão subindo até o sistema. Não é possível se libertar do sofrimento senão reintegrando a desordem na ordem, voltando em obediência ao seio da lei. O absurdo da revolta é acreditar que seja possível chegar à felicidade na positividade, seguindo o caminho da desobediência na negatividade. A lógica do movimento oposto em direção à salvação consiste em saber que somente se chega à felicidade na positividade percorrendo o caminho de retificação da negatividade em positividade. Continuaremos sempre encontrando frente a frente, de um lado, o absurdo do ser rebelde e do outro lado, corrigindo e ensinando para salvá-lo, a lógica da lei. É a lógica da obediência que retifica o absurdo da revolta. Eis o significado das palavras que em sua oração do Pai Nosso, Cristo nos deixou para repetir, abre aspas, seja feita a vossa vontade, fecha aspas. Ora, fazer a vontade do Pai significa obedecer à lei, e obedecer à lei significa o caminho da salvação. Eis o problema que estudamos aqui, a nossa salvação. Final do capítulo 3.